Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é quarta-feira, dia que a gente faz aquele vídeo sem enrolação, e o vídeo de hoje foi aquela ação mais pedida lá dentro do Instagram, e a ação foi Lojas Renner. Aqui eu botei duas perguntas aleatórias que chegaram lá, mas tiveram mais de 6 perguntas lá, pessoas perguntando se Lojas Renner é uma boa, se ainda pode cair mais, se a Shein vai acabar com a Renner e coisas do gênero. Então, se você não segue a gente lá no Instagram, @dica de hoje _7, para que você possa colocar a pergunta, quem sabe ela é selecionada para semana que vem. Se você gosta de Renner ou não, siga com a gente aqui que depois da vinheta a gente começa. E aí você pode, enquanto tiver a vinheta, comentar lá embaixo se você gosta ou não de Renner, curtir o vídeo aqui ou até compartilhar com algum amigo. A gente já começa. Bom, gente, quando a gente fala sobre Renner, normalmente a gente olha a cotação. A gente vê que é uma ação que chegou a valer mais do que R$ 50 lá atrás em 2019 e hoje está valendo aí alguma coisa em torno de R$ 12. Quer dizer, a ação caiu 75%. Só que a gente olha o resultado da empresa, olha os lucros da ação e a gente vê que a ação não teve uma queda de lucro tão grande assim. Na verdade, a gente poderia dizer que ela até nem teve queda de lucro, ela ficou mais ou menos estagnada ao longo do tempo. E a gente pode colocar esses dados aqui para vocês darem uma olhada. Olha só, se você parar para olhar, esse lucro está mais ou menos estável, tirando o período ali do Covid, né, que aqui não tinha jeito, realmente, lojas fechadas, mas você vê que o lucro está mais ou menos estagnado. Então, qual seria a grande explicação para que a Renner caísse tanto, caísse 75% ou talvez mais a cotação dela? A empresa era uma das maiores altas da bolsa, saindo de 88 centavos para mais de R$ 50 e agora caindo aqui para R$ 12,85. Esse que é o grande ponto que as pessoas ficam abismadas e querendo saber se vale a pena ou não comprar a Renner nesse momento. Então eu separei aqui alguns tópicos que são importantes sobre a Renner. O primeiro deles tem a ver com a questão do imposto de exportação, na verdade de importação, que a gente está vendo por aí. A gente está falando de Shein, de Shopee, de Alibaba e da Amazon também. As maiores delas são chinesas que estão competindo com a Renner e com outras empresas nacionais. Elas têm uma isenção de imposto até $50, basta elas se cadastrarem ali no Remessa Conforme, e aí com essa isenção elas estão conseguindo tomar muito do mercado de e-commerce aqui do Brasil, porque elas conseguem vender mais barato. Enquanto a empresa brasileira paga o imposto, a empresa de fora consegue a isenção de imposto e sabe-se lá se na China ela tem algum subsídio também. Então, ela acaba conseguindo entregar aqui e fazer todo esse serviço muito mais barato. Então, esse é o primeiro ponto. As empresas que imaginavam que iriam crescer no e-commerce, elas não conseguiram crescer no e-commerce. Segundo ponto que eu acho que é importante, que o pessoal fala pouco, tem a ver com a questão dos subsídios, das subvenções para investimento. O que acontece? Nesse momento aqui, quando a gente olha aqui o resultado da companhia, a gente vê que a empresa em 6 meses aqui, ela teve 176 milhões de resultado antes do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Então isso daria uma alíquota de 59 milhões, só que você vê aqui que ela tem uma subvenção para investimento de 85 milhões. Ela até explica depois, ó, as operações de importação no estado de Santa Catarina são beneficiadas pela dispensa do recolhimento do ICMS de importação, no desembaraço aduaneiro e etc. Tá? No consolidado, a gente vê aí números muito parecidos. Então, o que acontece? O governo agora, né, o Haddad, ele já chegou a falar que ele não quer mais que as empresas utilizem essas subvenções para reduzir imposto de renda. E elas vão continuar sendo utilizadas, mas para investimentos. Então ela pararia de transitar na DRE e vocês viram que se isso aqui não transitar na DRE 85 milhões, esses 154 milhões de lucro vai embora, mais da metade do lucro da Renner desse segundo semestre de 2023, do primeiro semestre de 2023.
Lá para 2022, você vê que a perda não era tão grande. Então, quando as empresas voltarem a ter lucros maiores, esse impacto aqui acaba sendo menor. Ó, 62 milhões para 591 milhões de resultado antes de imposto de renda. Então, esse é um outro ponto que está trazendo aí a questão da Bolsa. Por que eu trouxe esses dois pontos inicialmente? Porque muitas pessoas vão falar assim, a Renner está caindo por causa dos juros. E isso não é verdade. Por quê? Porque se fosse verdade, fosse única e exclusivamente por causa dos juros, a gente teve um momento ali de março, né, até o mês de junho, mais ou menos, que a gente teve uma queda bastante expressiva dos juros. Né? A gente teve essa queda bastante expressiva dos juros. E se você parar para olhar, a Renner não conseguiu subir tanto. A Renner, inclusive, naquele período inicial ali de fevereiro até maio, ó, ela continua em queda. Porque esses riscos que estão sendo percebidos pelo mercado, eles são maiores do que o benefício que os juros vai cair. O mercado erra bastante, mas hoje a visão do mercado é exatamente essa. E aí eu queria aproveitar para trazer um terceiro ponto que eu acho que é importante. Na semana retrasada, a gente fez aí um workshop de small caps. Eu entendo que muitas pessoas elas falem assim, que saco, Daniel só quer vender mais um curso, mas que droga, não sei o que saco, vendedor de curso e etc. Mas a gente produz muito material legal. Um dos materiais que a gente produziu foi exatamente uma comparação da CIA com a Renner, que foi distribuída gratuitamente para quem estava naquele workshop, né? Se você estava no workshop, você recebeu esse PDF. Se você não estava no workshop, que pena que você acabou perdendo, ou se você acha que eu sou só vendedor de curso, uma pena. Mas a gente botou aqui, e dentro desse PDF aqui que tem 17 páginas, eu cheguei a fazer essa comparação aqui da C&A com a Renner, mostrando a margem bruta, pegando apenas vestuário, porque a C&A ela não tem financeira desde 2019, ela tinha uma parceria com a Bradescar, agora sim ela tem uma financeira, e a gente vê aqui, ó, a margem bruta apenas de vestuário na C&A era 52,1%. Da Renner era 56,4%. Em 2022, a da C&A sobe para 53,9%. A da Renner, de 55,3%. É uma queda. Primeiro semestre de 2023, a C&A bate 55%, a Renner 53,8%. Né? Então, você vê que enquanto a C&A está ficando mais eficiente ao longo do tempo, a Renner vai ficando menos eficiente ao longo do tempo. E um dos grandes motivos da Renner ter um grande preço lá atrás era por causa das vantagens competitivas frente às concorrentes. E ela vai mostrando que ela está perdendo essas vantagens competitivas. Quando você compara com a C&A, por exemplo, né, a gente viu que a Renner aqui, ó, nos últimos 5 meses, ela só cai aqui. Né? Se você pegar desde o início do ano, acho que é mais fácil a gente fazer isso. Ó, você pegar aqui de janeiro de 2023, ó, 18,80 caiu para 12,50. Se a gente pegar a mesma questão na C&A, a gente vai ver que nesse período ela tem uma alta. Embora que nesse último períodozinho ela tenha caído, ó, mas você vai ver aqui, ó, que 2,20 ela vai aqui para 5,12, ela sobe mais do que 100%. E então é importante que a gente tenha em mente o quê? A gente tem hoje riscos na Renner. Da questão dos juros, obviamente, né? Mas isso afeta a economia como um todo. A gente tem risco das importações, a gente tem risco dos subsídios e a gente também tem um risco interno que a empresa ela tem se tornado menos eficiente ao longo do tempo. O grande ponto positivo da Renner é que ela é uma empresa que, mesmo com tudo isso, ela ainda é lucrativa e ela não possui dívida. Então, isso ajuda muito a empresa a ter tempo para conseguir consertar esse rumo dela. Né? Ela consertando esse rumo, certamente ela é uma ótima empresa, uma empresa que tem tudo para crescer aí 3, 4 vezes. Se ela não corrigir esse rumo, ela pode acabar indo para o mesmo caminho de outras varejistas que a gente viu por aí. Talvez nesse ramo dela a mais, né, a que teve o pior desempenho aí, a gente pode falar de Marisa, que acabou entrando até numa recuperação agora. Então, esses seriam os pontos que a gente queria trazer aqui. Tá? A Renner é uma empresa que, na minha visão, é uma grande oportunidade, mas a gente precisa ficar de olho, principalmente
nessas questões, nesses 3 pontos que eu levantei aqui. E olhar muito a parte interna da empresa para ver se ela vai conseguir começar a crescer de novo a margem dela e crescer as vendas em mesmas lojas. Bom, pessoal, isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem ali embaixo também. Não deixe de nos seguir no Instagram, @dicadehoje_7. E se você quiser ter acesso a muitas análises de mais de 100 empresas diferentes, não deixe de olhar nossa área de membros, tá? Nossos planos de assinatura. Estão aqui embaixo ou você vai em dicadehoje7.com/assinaturas. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.